Eu saúdo os nossos irmãos ouvintes e também os nossos internautas com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui com todos vocês dentro desta noite, podendo trazer a palavra do Senhor. Agradecer a Deus por essa oportunidade e também o convite da nossa querida irmã, também a nossa querida irmã Adriana, nossa irmã Jaqueline, ao apoio da nossa equipe, da nossa Fundação Reviver. Deus abençoe a vida de vocês, a nossa presidente, nossa querida irmã Irene Miranda e a nossa coordenadora geral, nossa querida irmã também, Leia Miranda. Está comigo aqui a minha querida esposa, nossa irmã Priscila ali, sentadinha conosco também, nos acompanhando na batalha, né? Amém? Deus abençoe. Vamos então ler a palavra de Deus. Serei breve, porém eficaz no que Deus tem para falar, mas eu quero levantar um momento de oração com todos vocês nesta hora. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento de oração, ó Deus, eu quero entregar uma vez mais as nossas vidas nas Tuas mãos. E eu quero, ó Deus, nesse momento pedir para que o Senhor venha visitar neste momento cada lar, onde há, Senhor, o internauta, meu Deus, ligadinho conosco, que as Tuas mãos poderosas possa tocar nesta vida, meu Deus, que a Tua palavra, meu Deus, venha entrar e penetrar, ó Deus, como ela sempre faz, porque é uma espada, Senhor, que ela vai, meu Deus, até mesmo a divisão entre a medula e a alma, que a Tua glória seja manifesta. E se alguém, Senhor, ainda sentindo algum mal, que o Senhor dentro deste culto, dentro deste lar, que o Senhor venha repreender, meu Deus, todo tipo de enfermidades, todos os males decorrentes, meu Deus, sobre esta vida, onde houver um coração entristecido, eu te peço que o Senhor alegre este coração, onde houver uma mente preocupada, Deus, eu te peço que o Senhor arranque esta preocupação e coloque as Tuas mãos poderosas sobre a vida desta pessoa e que ela venha receber, meu Deus, agora a certeza, o sentimento de certeza de um milagre, de uma mudança sobre a sua vida, para a glória do Teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus então dentro desta noite. Eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, nós vamos ler, versículo 1 até o número 3 nós vamos ler, amém? Você que está em casa, está com a sua Bíblia digital aí, né, o seu tablet ou seu smartphone, você pode nos acompanhar aqui no altar conosco também, fique à vontade para nos acompanhar. Livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Amém? Maravilha de Deus. Você vai nos acompanhar aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu serei breve, como eu falei, porém eficaz no que Deus tem a tratar conosco dentro desta noite. A Bíblia nos leva dentro de um texto muito interessante. Bendita a campanha de hoje também, as mãos, né? As minhas mãos não estão encolhidas. Interessante esta mensagem. Mas a Bíblia nos leva no Novo Testamento e nos fala a respeito de um leproso, a respeito de um homem que está passando por uma situação completamente apavorante. Mas antes de chegar a este homem, eu quero te convidar a voltar comigo cerca de 729 anos antes dessa história. E que ano é esse? É o ano em que um homem por nome de Isaías, creio que base desta campanha, ele começa a profetizar sobre um povo que está vivendo uma situação caótica, uma situação em que eles nem imaginavam que iriam passar, ou não acreditavam, embora fosse revelado para eles já devido à sua rebeldia. O texto em tese nos fala sobre Isaías capítulo 59, que nos fala a respeito de Isaías profetizando a um povo que estava perdidos espiritualmente. Um povo que tinha abandonado a Cristo, que tinha abandonado a Deus, tinha abandonado os preceitos que o próprio ensinamento já tinha sido posto para eles. E o Senhor tinha revelado através de vários outros profetas, mas usa de uma forma central o próprio
próprio Isaías dizendo àquele povo que já estava em cativeiro, e alguns que estavam espalhados ainda, dizendo: ei, fiquem tranquilos, podem descansar, segurem firme na promessa que o Senhor Deus tem entregue aos profetas e a vocês, que ao seu tempo, ao cabo dos seus 70 anos, todos vocês voltarão para as vossas terras e edificarão o que foi destruído, porque havia uma grande destruição. O povo foi levado nesse cenário histórico em cativeiro, e o povo estava em meio a uma terra completamente, absolutamente destruída pela hipocrisia, destruída pela avareza, destruída pela espiritualidade, a servidões, a deuses estranhos. E agora o povo está meio que apavorado. O povo está como? Dizendo: será que depois de 70 anos, realmente nós vamos voltar à terra que nós prometemos, que Deus nos prometeu? Será que nós vamos realmente retornar à terra que nós estamos? Porque uma dúvida surge. E é comum, não tem como julgar. Quantas pessoas que muitas das vezes nunca imaginaram passar por situações tão complicadas, tão complexas. De repente você agora que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, está passando por essa situação. E às vezes a situação é tão crítica que você começa a duvidar. Você começa a questionar, você começa até desanimar, dizer: será que qualquer dia eu voltarei a ter a minha vida como eu tinha antes? Será que a minha família será restituída? Será que a minha casa será reerguida? Será que o meu lar será reerguido? Só que Deus nos trouxe aqui para te dizer: confia, permanece firme, anda na presença de Deus, porque a palavra de Deus, quando é dita, ela é cumprida. Quando vem dele, ela não retorna vazia. Quando ele fala, ele não é homem para que minta. Então fica tranquila, busque a presença do Espírito de Deus, busque a fidelidade ao Senhor, e Deus irá entregar para você o que Ele tem te prometido. Aleluia. É exatamente este sentimento e que o povo está passando. O povo está completamente desanimado, desacreditado. E por quê? Porque o pecado do povo afastou Deus do povo. O pecado fez divisão. Isaías chega a dizer: não é Deus que se apartou de vós, mas o vosso pecado fez divisão entre vós e o vosso Deus. Olha a situação caótica espiritual que esse povo está vivendo. Um povo que já está afastado pela sua crença, pela sua fé, deixou deuses estranhos tomar o lugar da adoração de Deus. Isaías chega a descrever detalhes sobre a situação espiritual de Israel, e chega a dizer: vocês querem luz, mas só acham as trevas. Os vossos pensamentos estão destruídos. Vocês não têm mais força, não têm ânimo. Em outras palavras, vocês estão completamente fora do querer e da vontade de Deus. Uma aplicação pessoal para a sua vida: o pecado faz isso. O pecado te afasta da presença. O pecado te afasta do que Deus tem para você. O pecado faz com que Deus se afaste de você, porque a glória de Deus é tão tremenda, é tão possuidora, é tão forte, que se Ele chega na plenitude da sua glória, perto de um pecador, nós não resistimos, nós morremos com a glória dele. Então Ele acaba se afastando, o Espírito acaba se afastando, e o que resta ao homem é o quê? É a desgraça, é a ruína, é a dor, é a enfermidade. E Isaías continua sendo utilizado pelo Espírito Santo, e ele vai falando mais ainda, e ele vai dizendo: eis que eu olhei para a terra e não vi nenhum intercessor. Olha que coisa, o próprio Deus palestrando com o seu povo, dizendo: eu não vi nenhum intercessor. E ele então se maravilhou, chega a dizer o livro de Isaías, e se constituiu sobre o homem, sobre a terra. E aonde nós vamos parar? Pulamos, saltamos mais 668 anos depois desta profecia, e vimos uma mulher despojada, uma mulher na idade de casamento, à beira, lavando de repente lá as suas roupas, está tendo o seu dia a dia comum, quando o Espírito de Deus aparece para ela e diz: Maria, mulher graciosa, mulher bendita. E então ali naquela hora a Bíblia diz que o Espírito Santo a cobriu e ela concebeu o Filho de Deus. A situação espiritual de Israel não era muito diferente.
Passados-se tantos anos, Israel está vivendo a mesma situação. Um povo apostatado da sua fé, apostatado das suas crenças. A sua religião já não era mais a mesma. O povo estava caindo numa decadência e numa descrença tremenda. Quando Jesus então nasce, Jesus toma a sua idade dos seus 30 anos, iniciando o seu ministério, como alguns eruditos nos dizem, aos 3 anos e meio. A Bíblia Sagrada nos mostra que a situação que o povo está vivendo não era diferente. Era um povo que já estava desacreditado em que a sua história, o seu governo, a sua vida financeira, a sua vida espiritual poderia mudar. E agora eles veem um homem chegando, pregando a palavra. E ele não pregava de qualquer maneira. Ele pregava com eloquência, ele pregava com autoridade, ele pregava de uma maneira diferente, que até mesmo os escribas, os doutores da época, até os fariseus, eles começavam a dizer: quem é esse que ensina com tanta autoridade? Aleluia! Quem é esse? E eles sabiam que este era o Filho de Deus. E ele começou a pregar, e a Bíblia diz que ele não só pregava normalmente, mas ele trazia todo o ensinamento, não costumes, trazia a palavra de Deus, o ensinamento, a verdadeira doutrina, a palavra que vivifica, a palavra que liberta, a palavra que João 8,32 usou dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele trouxe esta verdade ao mundo e começou a pregar. No mesmo capítulo do mesmo livro, nós vemos Jesus ao monte, e Jesus ali ao monte começa a trazer algumas parábolas. Ele fala sobre os 2 caminhos, ele fala sobre os falsos profetas, ele fala quem herdará o reino do céu, ele fala sobre os 2 alicerces, e todos veem em Cristo a autoridade que só ele tinha. Essa autoridade é tremenda, querido internauta, queridos ouvintes, porque foi nesta autoridade que ele acaba de ensinar. E ele desce, entrando no contexto do texto que nós lemos. E ele desce. E quando ele desce ali, próximo à cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que uma grande multidão está com ele naquela hora. Ele desce ensinando e a multidão vai se aproximando. Porque aonde Jesus estava, uma multidão estava ali com eles. Aonde Jesus estava, uma multidão estava acompanhando. Alguns brigam, dizem, sim, pela providência que ele estava. Outros sim, pelo ensinamento. Outros sim, porque era uma novidade daquela época. O importante é que todos estavam aos pés de Cristo. E todos tiveram a oportunidade de ouvir a verdade, de ouvir a salvação. Aleluia. E ele está pregando. Quando de repente, entrando já no texto, a Bíblia diz que um certo homem leproso, ele chega até Jesus Cristo. E ele chega até Jesus, e um dos pontos que a Bíblia relata e mostra dizendo: e aquele leproso o adorou. E ele chega, como que ele chega próximo a uma multidão e ele adora? Simples. É física, é você tentar interpretar o que está sendo escrito. Se uma multidão o acompanhou, como ele chega até Jesus? Ele não poderia ter chegado até Jesus, porque segundo a lei, o rito levítico diz que não se pode chegar perto um leproso próximo da cidade ou dentro da cidade, era banido. A situação de lepra era uma das situações mais terríveis que tinha. O homem, dependendo como Lucas escreve, Lucas chega a escrever a mesma história, e ele sendo médico, ele sabe que o estádio que ele escreve, descreve a vida desse homem, é um estádio terminal. Terminal sim, e esta lepra começava com um sinalzinho branco, dependendo do que fosse, tornava-se uma bolha, daqui a pouco aquilo comia carne, aquilo trazia febre, e por último, no último grau, chegava a tocar nos ossos. Imagine o nível de dor que este homem está sentindo, imagine a situação que esta criatura está vivendo. Imagine a fase espiritual, somente não, mas imagine o psicológico deste homem. Ele tinha toda a natureza ou probabilidade para dizer, propriedade para dizer: ei, eu não acredito mais que um Deus ou que a minha situação
possa ser mudada de forma natural. De repente, olhando e conjecturando, ele podia dizer automaticamente: eu não acredito que a mão do nosso Deus ainda está estendida sobre o meu povo ou sobre este lugar. Porque este é o sentimento que tem muitas das vezes. De repente você que está em casa agora, ouvindo pela rádio, de repente está dizendo a mesma coisa: na minha vida não tem jeito mais. Eu sinto que Deus virou as costas para mim. De repente eu sinto que Deus não está nem aí para o meu sofrimento. Porque a situação que dá, a intenção, a expressão que dá é essa, quer dizer, Deus se abandonou, Deus está me torturando, Deus esqueceu de mim, Deus não me quer mais. Esse é o sentimento de repente que ele está, e tem como provar com base bíblica. Por quê? Porque quando ele chega até Jesus e ele o adora, a pergunta que Jesus fala é dizendo, ele faz para Jesus: se tu quiseres, eu me tornarei, poderei me tornar limpo. Essa pergunta é interessante. Porque se tu quiseres, é onde traz o raciocínio que eu entendo, dizendo: se tu quiseres, só basta dele, só basta ele querer, só basta ele dar o sinal, só basta o Senhor querer. Isso me chama a atenção, da intenção realmente de que Jesus parece que não quer fazer. E vamos trazer para uma aplicação pessoal. Quantas vezes você não deve ter pensado dessa mesma maneira? Mas Senhor, é só uma droga, é um entorpecente, por que o Senhor não liberta ele? É só o esposo, a esposa que deu fim a cabo a esse relacionamento, por que o Senhor não restaura? Muitas das vezes a situação difícil te faz questionar. Aconteceu com Jó. Jó começou a questionar e Deus foi logo e já retribuiu, já perguntando se ele era tão sábio quanto Deus, para simplificar. A situação complicada te faz questionar. E o problema não é só o questionamento, o problema é quando você não encontra respostas. Aí você turba a sua mente, você embola, ou como diz no ditado de hoje, você buga a sua mente. Só que Deus te trouxe nesse culto. Deus permitiu entrar dentro da tua casa, entrar através deste rádio até você, para dizer: não turbe o seu coração. Porque não é que eu não queira, eu vou fazer. Creia, se arrependa dos seus pecados, busca a minha face e continue acreditando, porque pode ser hoje que o Senhor se manifesta sobre a tua vida e transforma a tua casa, transforma o teu lar e transforma a sua família. Este homem faz o questionamento, e a Bíblia diz que Jesus, ele se mostra a este homem, dizendo: sim, eu quero ser limpo. Olha o que Jesus ele traz: sim, eu quero. Olha a disponibilidade que o reino do céu está sempre pondo diante do ser humano. Olha o que Deus está falando através de Cristo, Cristo aqui representando já o céu, dizendo: sim, eu quero. Ele quebra totalmente a dúvida deste homem, que achava que não poderia ser possível, ou que Deus não queria fazer, mas ele diz: sim, eu quero. E esta é a disponibilidade do reino de Deus para a tua vida, é a disponibilidade do reino de Deus para a tua casa, para os teus negócios, para as tuas finanças, para os teus projetos, para a tua vida sentimental, conjugal, familiar, acadêmica, em qualquer setor que a sua vida precisa. A vontade de Deus é essa: ei, eu quero. Agora tem algo interessante que me chama a atenção, porque Jesus, ele automaticamente diz: eu quero, mas há uma ação antes dessa resposta. A Bíblia diz que este homem chega até Jesus e ele diz, ele adora o Senhor. O autor escreve claramente: e o adorou dizendo: ei, adoração não é a distância, adoração é perto da presença. Então ele não gritou como gritou Zaqueu, ele não gritou aleluia como gritou Bartimeu, ele não gritou ou fez como a mulher do fluxo de sangue, não. Ele foi diante do Senhor e simplesmente o adorou. Eu quero pontuar este adorou, porque muitas das vezes nós achamos que para adorar a Deus temos que estar com saúde, para adorar a Deus temos que estar com dinheiro, para adorar a Deus temos que estar bem posicionados socialmente, para adorar a Deus nós temos que estar bem, com o ego super bem elevado. Mas este homem está na pior fase da sua vida,
na pior fase da sua história. Mas mesmo assim, ele vai diante do mestre e o adora. Ele vai diante do mestre e sacrifica ao Senhor, o louvor a ele ali, mostrando a reverência a Cristo. Ele reconhece na sua adoração que aquele era o Senhor que poderia curá-lo. E eu sinto pelo Espírito Santo dentro desta noite que o Senhor também quer essa decisão sua e esta posição. Não espere as coisas melhorarem. Não, do jeito que você está, chegue até a presença de Deus. Do jeito que você está, se sentindo o pior ser humano de repente desse mundo, se sentindo a pior mulher, o pior homem, mas chegue diante dele, adore ele, reconheça a sua autoridade. E como que eu adoro? Pedindo perdão dos seus pecados. E como que eu adoro? Simplesmente buscando, abandonando esta vida ambígua, essa vida dupla, abandonando esse duplo ânimo. Como que eu adoro? Se entregando para Jesus. É hora de você entender que sem Ele nada você pode. É hora de você entender que sem a presença dEle nada acontece. É hora de reconhecer que só Ele é Senhor na sua vida. Este homem o adora. E aquele cenário me chama a atenção porque se Jesus estava sobre a multidão, o versículo 1 diz que uma grande multidão o seguia. Como é que ele consegue chegar até Cristo e adorá-lo? Como é que ele consegue chegar até Jesus e falar com Jesus? Aí dá para a gente conjecturar ou chegar a um denominador, né, comum. Como, pastor? Se ele chega, a multidão se afasta, porque eles tinham pavor de quem era leproso. Eu entendo que todos se afastaram, e ele fica frente a frente com o Criador, frente a frente com aquele que na cruz morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele fica frente a frente, e algo interessante, pode ser simples, mas Deus enche meu coração para falar para você dentro desta noite. E o que, pastor? Quando o mundo te despreza, quando as pessoas te deixam de lado, Jesus é o único que fica ali para receber você. Ele é o único que estende as mãos para tocar em você. Ele é o único que não te abandona. Ele é o único que não te deixa. Enquanto a multidão se abre, entendo eu, e simplesmente ali o deixa chegar a próxima Cristo, por causa do seu problema, da sua doença, do mal que ele estava ali, aquele leproso, Jesus não sai do lugar. E ele fica ali, esperando ouvir aquele homem. Ei, o mundo pode ter te desprezado. O mundo pode ter simplesmente te excluído de certas redes sociais, de certas cúpulas, de certos lugares. O homem, o melhor amigo, ou de repente até o seu próprio parente, pode ter aberto mão de você. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, Jesus não desiste de você. Cristo não abre mão de você. Cristo não vai a lugar nenhum enquanto você não expressar a sua necessidade. E Ele conhece, mas Ele quer ouvir você. Ele conhece e está aqui para te ouvindo. Ele conhece e está vendo você digitando aí, pedindo, fazendo o seu pedido de oração. Está vendo você orando. Está vendo você de repente até agora chorando. Você clamando ao Senhor em espírito. Clamando ao Senhor de repente no cantinho da sua cama, do seu lar, debaixo dessa coberta, quem sabe, para ninguém ver, Ele está vendo. Ainda que o mundo abriu mão de você, o meu Cristo, o meu Jesus, não abre mão de você, e está aqui hoje para dizer para você, eu estou disposto a mudar a sua vida, disposto a te ouvir, disposto a te consolar, disposto a te transformar, disposto a mudar a tua história. Aleluias. É tempo de deixar o Espírito de Deus fluir sobre a sua vida. É tempo de deixar o Espírito de Deus fluir sobre a tua casa. É tempo de deixar o Espírito de Deus fluir sobre a sua história. A Bíblia diz, voltando ao texto, que ele relata, Jesus diz, sim, eu quero. E a Bíblia diz que o Senhor o tocou. Repita em casa comigo, ou no rádio, diga, Jesus o tocou. É interessante porque a tradução de tocou tem vários tipos de traduções. E aqui no livro de Mateus, refere-se a tocar-se, a pôr as mãos. No livro de Marcos, refere-se a abraçar.
No livro de Lucas, a mesma história, refere-se a colocar em seus braços. Como assim? Se era um leproso, ele não poderia receber um toque. Se era um leproso, ele não poderia estender as mãos. Se era um leproso, ele não poderia nem encostar. Mas o nosso Deus, ele quebra protocolos simplesmente para salvar aquele que está perdido. Ei, as mãos do Senhor não estão encolhidas para não te abençoar. As mãos do Senhor estão estendidas hoje para te honrar. Está estendida hoje para dizer: ei, vem, porque eu te curo. Ei, vem, porque eu te saro. Ei, vem, porque eu perdoo os teus pecados. Você bebeu, fumou, se drogou, se prostituiu. Eu não sei em que nível de pecado você entrou, mas eu venho aqui para pregar para você, para dizer: Ele hoje está aqui para te dizer: eu estendo a mão e toco em você, porque as minhas mãos não estão encolhidas. As minhas mãos, pelo contrário, estão estendidas para te tocar, para te abraçar, para te curar, para transformar a tua história, transformar a tua vida. As minhas mãos estão aqui simplesmente para mudar o teu último estado. É tempo de decisão. É tempo de você simplesmente decidir o que você quer da parte de Deus para a tua vida. É tempo de você decidir o que você quer para a tua casa. É tempo de você decidir o que você quer para a sua vida, para a sua família. É tempo, porque as mãos de um Deus Todo-Poderoso está aqui para te tocar. Vou além, retifico, não te tocar, mas hoje Ele quer te abraçar. E quando Ele estende as mãos para tocar ou para abraçar, Ele faz milagres que você nem imagina. As mãos do Senhor, quando estão estendidas, a Bíblia nos fala que uma grande tempestade estava rugindo contra o barco que os discípulos estavam. Pedro ouviu Jesus de longe, avistou e foi até ele. Quis andar sobre as águas, mas viu a tempestade e começou a afundar. Mas as mãos estendidas do mestre o pegou pela mão e o levantou. Aleluia. Uma mulher que estava prestes a ser destruída pela própria lei, porque adulterou, estava ali já para ser apedrejada. As palavras que o mestre deixou, escrevendo ainda na areia, falando com aquela mulher, a livrou de ser apedrejada. E Jesus disse: vai e não peques mais. O cego que estava desde nascença andando pelas proximidades de Siloé, não enxergavam nada, mas o mestre com as suas mãos o tocou, fez um luto e ele enxergou para a glória do nome de Deus. Ei, esse Jesus está aqui hoje. Esse Deus Todo-Poderoso está aqui hoje. Esse Senhor Todo-Poderoso está aqui hoje, dizendo para você: eu estendo as minhas mãos, te dou força para te libertar do pecado, de tudo que se afasta, que te afasta de mim. Hoje eu estou aqui para mudar a tua vida. Hoje eu estou aqui para transformar a tua casa, transformar a tua família. Hoje eu estou aqui para mudar você. Hoje eu estou aqui para te dar a segunda chance, te dar a oportunidade. Hoje eu estou aqui para trazer justiça sobre a sua vida. Mas só depende de você. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que tomar hoje uma decisão e dizer: eu quero chegar até Ele, adorar a Ele. Eu quero buscar a presença dEle. Eu quero buscar a face dEle. Eu quero me arrepender hoje de todos os meus pecados. E eu vou te dizer, se você se arrepender hoje de todo o mal que você cometeu, ou até do que você não está fazendo ao reino e pelo reino e para Cristo, eu te digo hoje, profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que tem restauração hoje. Restauração de relacionamentos, restauração espiritual, restauração familiar, acadêmica, profissional, social, financeira, em todas as áreas hoje. O meu Deus, a quem eu sirvo, ao nosso Deus, a quem nós cremos, hoje muda a tua história. Tome esta decisão e tenha certeza que Deus transformará a tua vida. A Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor disse: "Se quero limpo", tocou, abraçou, e a Bíblia diz que ele foi purificado
da sua lepra. Aleluia. É isso que as mãos de Deus fazem, meu querido. Nos lava do pecado, nos limpa, nos purifica do erro, lava a nossa consciência, lava a nossa mente, lava o nosso homem natural, purifica, nos faz nascer de novo. Aceite as mãos deste Deus poderoso, desse Deus criador, e você verá a glória do Senhor sobre a sua vida. Eu te convido, nesta hora, finalizando esta mensagem, falei que seria breve, mas dentro do que Deus tem para trazer, te trouxe hoje. Saia daqui hoje, ou volte para sua casa, você que está a caminho, ou dentro do seu lar, você que está mesmo, com esta palavra. O Senhor não estendeu as suas mãos, Ele está aqui para mudar a tua vida. Faça como esse leproso, enfrente a multidão, vá diante do Mestre e o adore, o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. E nesse momento, eu quero fazer esse convite especial para você. Antes desse convite, se me permite, eu quero orar pela sua vida antes de te convidar. Feche os seus olhos aonde você estiver. Feche os seus olhos dentro desta noite, porque eu quero pedir que esse Jesus, que curou este leproso, esse Jesus, que mudou a vida de milhares e milhares e milhões de pessoas, também venha te dar um abraço nesta hora. Oramos então ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento de oração, ó Deus, eleva nossos olhos para o monte de onde nos vem o socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Nesse momento, ó Deus, eu quero te entregar, Senhor, cada vida que ouviu agora esta palavra, cada vida, Senhor, que se enquadrou, se encaixou, se identificou com esta mensagem, e que se sente ou se sentia como este homem estava também se sentindo. Pessoas, meu Deus, que achavam que não tinham mais jeito para a sua vida, já não tinham mais jeito para a sua história, mas que dentro desta noite, Senhor, entenderam a Tua palavra, e esta palavra que é viva, esta palavra que edifica, esta palavra que liberta, esta palavra que cura, esta palavra que salva. Venha transformar agora, Senhor, fazer agora sobre este coração, dentro desta alma, Senhor, a restauração necessária para que o Teu nome seja glorificado. Espírito Santo, palavras de homem não convence outros homens, mas só o Senhor, Espírito Santo, convence o homem do seu pecado. Então eu te peço nesta hora, derrama esta unção sobre esta vida, Senhor, e agora faça esta pessoa, meu Deus, se sentir culpada dos seus próprios atos e venha se arrepender diante de Ti, para que o Teu nome seja exaltado nas alturas e sobre esta terra. Eu quero te fazer um convite agora. Na visão aqui no telão, aí na tela do seu smartphone, notebook, ou do seu tablet, está ali, quero aceitar Jesus. Tem um telefone. E como que eu faço, pastor? Eu tenho que me lançar? Eu tenho que ir a um templo? Bom seria. Mas você que está conosco agora não pode perder mais tempo. Confesse comigo algumas palavras, e você estará com seu nome escrito no livro da vida. E eu tenho certeza que toda lepra, em qualquer situação, de forma figurativa, é claro, que estiver sobre a tua vida, ou até enfermidades mesmo, irão desaparecer para a glória do nome de Cristo. Repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, nesta hora, eu peço perdão dos meus pecados. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, e sela com o teu sangue, para que eu possa ser fiel até o fim. Amém. Simples. O Senhor agora escreveu o seu nome no livro da vida. Você pode mandar o seu telefone, mandar seu WhatsApp, ou ligar para o telefone 11 95094 4695, ou manda um e-mail também por queroaceitarjesus@ipda.com.br. Temos uma equipe aposta, preparada, para te dar todo o auxílio. Ele vai te orientar a você chegar até uma igreja evangélica, de preferência a igreja Deus e Amor, caso não, uma igreja que prega um evangelho genuíno, e você possa comungar nesta igreja, e fazer o segundo passo, que é o batismo. Se está afastado, entrar em comunhão com a igreja. E eu tenho certeza que o meu Senhor irá te abençoar, e a tua vida irá ser transformada. Amém e amém, Senhor Jesus.